Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta que está amarrada com um jumentinho ao lado. Amarrem-nos e tragam para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles. Logo os enviará de volta. Antes mesmo de Jesus falar, uma jumentinha já estava pronta, esperando apenas a ordem de Jesus. A promessa da entrada triunfal estava em Zacarias 9:9. Essa profecia havia sido dita 400 anos antes do próprio acontecimento. Imagina se naquele tempo o profeta só acreditasse naquilo que os seus olhos pudessem ver. Imagina se ele conseguisse falar palavras só que ele conseguisse ver algum tipo de realidade ou algum tipo de materialidade. A verdade é que se os profetas antigos só falassem daquilo que eles mesmos vissem ou acreditassem ou pudessem comprovar na sua própria geração, metade da Bíblia deveria ser jogada fora. Aqui está um grande cerne do Evangelho. Antes de Deus liberar a palavra, ele já havia liberado uma provisão. Nesses momentos eu acabo me lembrando até das promessas de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagina o quão louco é você sair da segurança de um lugar que você sempre habitou, que é a sua família, o seu berço, para ir para algum lugar que você nem sabe onde é. Eu consigo imaginar Abraão na porta da cidade, saindo para finalmente cumprir o chamado de Deus. Ele se imaginando: pra onde eu vou agora? Vou pra direita, vou pra esquerda, subo as montanhas, atravesso o riacho? A verdade é que Abraão, assim como muitos nós, às vezes tem até uma direção de Deus, mas não faz a menor ideia de como é que vai acontecer ou como é que vai ser cada passo. Abraão acreditava que através da sua descendência viria algo que traria impacto ao mundo inteiro. Abraão esperou cerca de 25 anos para que a promessa acontecesse. Abraão foi prometido ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou mesmo tão numerosas quanto a areia da praia. E no auge de sua velhice, ele olha para sua esposa, que também já era bem avançada de idade, e ambos não se veem nem na expectativa de ter filhos. Tentando dar até um jeitinho para que as promessas de Deus de fato se cumprissem, ele acaba se embolando muito, tendo um filho com Agar, a serva da sua esposa, e a história não acaba bem. Deus, por sua misericórdia, cuida assim de Ismael, mas esse não era o propósito. O propósito era com Sara. E através de Sara veio a descendência de Abraão. Mas a descendência de Abraão não foi tão numerosa quanto ele poderia pensar, mas foi um só filho. Mas se ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, por que Deus só deu um filho a ele? As promessas de Deus muitas vezes, na nossa ótica humana, podem parecer sem fundamento, sem razão, sem lógica. Mas eu tenho uma notícia pra você. Não é a promessa de Deus que tem que se encaixar na lógica, mas a realidade tem que se contorcer para fazer as promessas de Deus na sua vida acontecerem. Quando Deus diz haja luz, pouco importa se isso foi através de um processo de expansão universal, onde átomos, prótons e elétrons se reviram em reações de cadeias muito complexas, ou se isso foi através de simplesmente um passe de mágica. Eu não sei como aconteceu, mas quando Deus diz, a matemática, a física, a química se dobram ao ouvirem a voz de Deus. E através do haja, onde não havia luz, agora há. E viu Deus que a luz era boa. E foi nessa fé que mais pra frente Abraão foi confrontado. Ao escolher sacrificar o próprio filho no Monte Moriá, uma vez ele é indagado: Pai, aqui temos a lenha, a faca e o altar, mas onde está o cordeiro? A resposta para nós continua sendo a mesma resposta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Jireh. Mas e se caso a provisão não viesse? E se caso Isaac realmente morresse? Bom, a fé de Abraão era suficiente para entender que ainda que Isaac morresse, o mesmo Deus que prometeu a Abraão seria capaz de fazer Isaac voltar dos mortos para que então a promessa se cumprisse. Porque quando as promessas nos parecem impossíveis e quando a realidade parece distante demais da nossa ótica, então nesse momento a gente precisa lembrar que maior que a impossibilidade é a verdade daquele que prometeu. E se ele te prometer uma coisa, você pode ter certeza que a realidade inteira vai mudar, mas ele não vai falhar na promessa dele. É isso, eu sou Gente Sampaio, esse aqui é um devocional e se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like e se inscreve nesse canal porque você vai estar ajudando demais o meu trabalho. A gente se vê num próximo vídeo. E até lá, follow Jesus, make your art.